Atenção, imagens ao vivo dos Estados Unidos. Daqui a pouco a gente volta com informações aqui do Brasil. Ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chega ao salão de festas nesse resort na Flórida, em Mar-a-Lago, onde dentro de instantes ele fará um pronunciamento após ser acusado formalmente de 34 crimes pela Corte de Nova York. Pudemos acompanhar isso ao longo do dia aqui na programação da Jovem Pan News. O ex-presidente muito aplaudido, acenando para os apoiadores, muitos com roupas e nas cores da bandeira norte-americana, todos tirando fotografias, fazendo vídeos do ex-presidente dos Estados Unidos, que acena e acaba fazendo justamente um aceno a essas pessoas, levantando os braços, conversando, trocando cumprimentos com uma senhora que manda um beijo para ele. Ele faz essa caminhada até seguir para o púlpito. Há muita expectativa justamente em relação ao que ele irá dizer, né, Lívia? Muitos apostam, inclusive, que ele irá reforçar a inocência dele em relação a essas 34 acusações. Exatamente. E até recapitulando o que nós falávamos mais cedo, enquanto Trump se dirige a esse espaço central do salão para fazer o seu pronunciamento, ele havia dito poucas palavras aos jornalistas logo depois que ele recebeu essa acusação formal no Tribunal Criminal de Manhattan. Ele disse que confia na polícia de Nova York e na justiça, no poder judiciário americano. E criou-se toda uma expectativa, inclusive por ele mesmo, para esse pronunciamento em que, como você ressaltou, ele deve sim reforçar essa tese de inocência, deve negar todas essas 34 acusações às quais ele foi acusado nesta terça-feira. E talvez já fazer alguma, né, Nelson Kobayashi, que está aqui com a gente ainda, aliás, Nelson Kobayashi não, Marcelo Favalli, nosso editor de internacional, que já está aqui conosco. Não estou vendo o Favalli, mas sei que ele está aqui conosco, está aqui ao nosso lado. Há expectativa também, inclusive, de que ele faça até um certo pronunciamento político, já que ele quer tirar proveito desse episódio jurídico para se capitalizar politicamente, né, Favalli? Eu vou fazer aqui uma tradução rápida do que ele está falando, Lívia. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela presença aqui do público. Eu nunca pensei em nada disso, que isso pudesse acontecer na América alguma vez na história. E o único crime que eu já cometi foi tentar salvar a nação daqueles que iam para um caminho contrário. Desde o começo, os democratas tentaram prejudicar ou sabotar a minha campanha. E, claro, sempre colocaram aí no meio investigações que não fazem o menor sentido. E aí acabaram me colocando aí com os suspeitos número 1, os suspeitos número 2. É claro que Donald Trump agora está fazendo referência às pessoas que foram aparecendo nessas 34 acusações apresentadas mais cedo pelo promotor de Nova York, o Alvin Bragg. Agora ele fala sobre uma disputa política em que os republicanos acabaram sendo sempre perseguidos. E agora ele está falando sobre milhões, sobre supostos milhões de votos que não foram devidamente contados e que acabaram sendo ali perdidos nas urnas da eleição em que ele foi derrotado por Joe Biden. Agora ele está acusando também, dizendo que existem acusações que recaem sobre a família de Joe Biden, o democrata que acabou vencendo Donald Trump na eleição passada, e ele, resumidamente aqui, diz que esses accounts, essas acusações, essas suspeitas, elas nunca vão sendo levadas a cabo contra a família de Joe Biden, que ele usa inclusive um adjetivo muito pesado, dizendo família criminosa. Eu vou lembrar que temos 51 agências de inteligência que acabaram trazendo informações. And that was all confirmed strongly by the FBI when they all knew that it wasn't Russian disinformation.
E ele lembra de um episódio que foi muito marcante na campanha, dizendo que houve uma suposta interferência sobre os russos na campanha e que muitas agências federais, inclusive as agências de investigação, e aí ele cita 51 agências, entre elas a Agência Federal de Investigação, que jamais comprovaram algum tipo de relacionamento de uma suposta interferência dos russos na eleição por conta de um suposto favorecimento. Agora ele está falando não da eleição em que ele perdeu para Joe Biden, mas sim a eleição que ele venceu contra Hillary Clinton. As it turns out, virtually everybody that has looked at this case, including rhinos and even hardcore Democrats, say there is no crime and that it should never have been brought. E mais uma vez aí ele traz algumas afirmações e faz ali as suas interpretações para dizer que acusações falsas foram levantadas contra ele e seus adversários nunca tiveram uma espécie de um mesmo tratamento. Donald Trump agora traz à tona aí um capítulo recente, que é uma marca na administração de Joe Biden, embora ele mesmo tenha começado esse processo da retirada das tropas americanas, né, deixando para trás alguns americanos em situação de vulnerabilidade, levando em conta que grupos diplomáticos americanos ficaram no Afeganistão e deixaram de ter a proteção das Forças Armadas dos Estados Unidos, que por mais de uma década ficaram ali no Afeganistão muito fortemente. É uma marca muito negativa na campanha no governo de Joe Biden, e agora o Donald Trump tem trazido isso para tentar tirar um pouco de capital político do seu adversário. The open threats by various countries of the use of nuclear weapons, something never mentioned or discussed by outside nations during the Trump administration, in which ele volta a dizer o período em que ele estava na administração federal dos Estados Unidos como presidente, e ele fala sobre acordos nucleares e armas de dissuasão usadas pelos Estados Unidos e outros países, dizendo que não havia então uma forte disputa entre países que têm a potência nuclear durante a sua administração. Lembrando que Donald Trump fez uma importante reaproximação com a Coreia do Norte, por exemplo, e que depois que ele saiu da presidência, a Coreia do Norte, a ditadura de Kim Jong-un, voltou a fazer grandes ameaças nucleares contra países vizinhos, os Estados Unidos, e que na administração, então, de Donald Trump, houve uma aproximação e não tanto essas ameaças. 75 million votes, which is more than any sitting president. Ele lembra que ele ganhou 75 milhões de votos e que jamais um presidente que havia estado na Casa Branca recebeu tantos votos. Who is doing everything in her power to indict me over an absolutely perfect phone call, even more perfect than the one I made with the president of Ukraine. Remember, I kept saying that's a perfect call. Ele está lembrando aí de um outro episódio em que ele falou com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que ganhou os holofotes internacionais e as manchetes por causa da guerra na Ucrânia, mas ele havia sido um personagem aí na relação entre Casa Branca e Kiev, na época em que Donald Trump, como presidente, ligou para Volodymyr Zelensky, supostamente para tentar informações de um filho de Joe Biden, algo que seria usado na campanha, e isso se tornou um escândalo temporário nos Estados Unidos por conta aí de uma eventual interferência do presidente americano, no caso ele, Donald Trump, de um país aliado tentando informações contra o seu adversário político. Agora ele menciona aí essa palavra-chave, campanha eleitoral de 2024. Then you have a radical left lunatic known as a bomb thrower who is harassing hundreds of my people day after day over the boxes hoax. You know, the boxes hoax, as we call it,
Just so everyone knows, I come under what's known as the Presidential Records Act, which was designed and approved by Congress long ago just for this reason. Under the Act, I'm supposed to negotiate with NARA, the National Archives and Records Administration. Agora, Donald Trump, ele volta a citar algo que ele provavelmente ainda venha a responder em próximas acusações, que diz respeito a documentos que foram encontrados em sua posse, documentos confidenciais. E ele fala que é um hoax, é uma falácia, é uma mentira, esse tipo de que houve aí uma manipulação própria por parte dele quando deixou a Casa Branca e ficou com documentos sensíveis da administração americana quando ele estava na Casa Branca. Openly and in very plain sight brought with me to Mar-a-Lago from our beautiful White House, just as virtually every other president has done in the past. E aí ele fala justamente que esses documentos foram encontrados então na sua propriedade de Mar-a-Lago, onde ele se encontra agora, nesse condomínio de luxo em que ele mora, dizendo que se documentos forem encontrados com ele, isso já aconteceu em outros episódios com outros presidentes americanos. Então ele vem trazendo nesse discurso alguns pontos dizendo que o que ele é acusado já aconteceu em outras partes da história presidencial dos Estados Unidos, mas que isso nunca houve acusações ou suspeitas ou investigações com outros presidentes, como acontece com Donald Trump. Who took whatever they wanted, including my passports and medical records. E que, inclusive, houve análises de até os medical records, né, que são os exames médicos dele, registros médicos, passaportes. Ele está dizendo, em outras palavras, que houve uma busca, um raio-x de toda a documentação, de tudo que ficou com ele depois da presidência, sempre questionando por que isso não aconteceu na mesma medida com outros presidentes que haviam deixado a Casa Branca em anos anteriores. Apparently they're not looking at me through the view of the Non-Criminal Presidential Records Act. They came up with a new one. This is a new one. And they're looking at me through the Espionage Act. Think of that. How does that sound? Of 1917, where the penalty is death. Even though that has absolutely nothing to do with openly taking boxes of documents and mostly clothing and other things to my home. Nesse outro trecho, ele continua falando exatamente sobre suspeitas de espionagem. Ele está dizendo que teve aí, então, a sua privacidade violada, porque agentes federais, agentes de segurança, acabaram revirando essas caixas de documento que acabaram ficando com ele, que ele acabou herdando do período em que ele esteve na Casa Branca. No momento, então, a tradução simultânea feita pelo nosso editor de internacional, Marcelo Favalli, de grande parte desse pronunciamento feito pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A gente segue acompanhando toda a repercussão da apresentação que ele fez à Justiça nesta terça-feira e, claro, também a repercussão desse pronunciamento que você acabou de acompanhar. Tá certo.